Informação do Palmeiras. Você ia trazer aí os dados do John, é isso? Porque o John indo pro Zenit, o Palmeiras tem uma fatia aí, né, que pode ganhar. E pode incluir o Nino também nesse negócio. Como que funciona isso? E o Arias também, hein, Facinca? Bom, vamos... Arias pode melar de vez? Vamos por partes, igual o Jack e o Stripão. Não, o que é isso? Enfim. Vai. Cara, enfim, a história do Nino, ela é muito simples. Ela caminhou significativamente mesmo de ontem para hoje, tá? Inclusive, informações importantes do Palmeiras dão que o clube está com muita confiança de que a negociação pode ser sacramentada, de que a qualquer momento, seja hoje, amanhã, enfim, mas que a história pode ter o martelo batido de forma bastante favorável, tá? Que o Palmeiras e o Zenit estão alinhando detalhes importantes aí para que a negociação saia do papel. O Zenit está irredutível nos 12 milhões. Porém, quando o Palmeiras fala não tem proposta no papel e etc e tal, a discussão dos detalhes tem, obviamente, a ver com a história do John. Por quê? Porque se o Zenit comprar o John e exercer... Ontem, inclusive, ele fez até um post enigmático em rede social, dizendo obrigado por tudo e tal, né? O John. Praticamente se despediu do Bragantino, pelo menos é o que deu a entender no post. Eu sou bloqueado, não sei. Ele te bloqueou? Eu não sabia. Te bloqueou? Eu não sabia. Você vai chorar? Você ficou falando que John era calça jeans, era boné, o cara te bloqueou. Mas enfim, eu ainda não sou bloqueado pelo John. Então, ele fez lá o post enigmático. Então, tudo indica que a história, ela teve ontem um desfecho, né? O Bragantino, ele deve vender o John por 20 milhões de euros. E nessa brincadeira, o Palmeiras tem 20% de contrato. Então, são 4 milhões de euros a receber. Sim. De 12 para 4, são 8 na subtração. 12 menos, não é isso. 12 para 4 são 8, né, alemão? É isso. É isso. Ele é de humor. Não, alemão. É que ele não. Ele parou, ele falou, não, 12. Não. Isso. Ô, Facinho. Tá certo. Obrigado. Ô, Facinho, não Entendeu? faz isso, não. Não, é porque ele tava me zoando, entendeu? E aí é o seguinte... desbloqueou. te desbloqueou? Então vamos comemorar o aniversário também, aqui, Facinho, né? se você tá bloqueado. Então, e aí, além de tudo, o Palmeiras tinha feito a primeira abordagem em dezembro em cerca de 7 milhões. Então, sobe mais 1 milhãozinho e a história, ela casa, ela fecha, né? Tanto é que hoje o Matheus Montenegro, que é o novo presidente do Fluminense, ele veio ao público falar que ele quer o Arias, que ele quer o Nino. Engraçado que ele se contradiz na mesma frase, né? Eu vou exercer a cláusula, eu não sei os valores, mas não prometo. Tudo a ver aqui. Não, foi bem pra caramba. Não sei os valores, não garanto nada, mas eu vou exercer a cláusula. Então, se você vai exercer a cláusula, então você sabe valores. É lógico. Então, não tô entendendo mais nada nessa brincadeira toda, né? Enfim, do Nino, não, quero esperar pro meio do ano. Ô, presidente, eu acho melhor você correr, porque o que aconteceu? No ano passado, antes do senhor assumir o Fluminense, a gestão anterior do Mário Bittencourt, ela acertou com o Nino a vinda para o futebol brasileiro, quando o Nino estava em férias. O problema é que eles acertaram com o Nino e não conversaram com o Zenit e ainda colocaram na condicional do Nino conversar com o Zenit e pedir a liberação. E o Zenit falou, olha, volta pra cá, amigão, você não tá liberado não, mas eu já tô aqui no Brasil, tem pré-temporada. Não, mas o Fluminense, me acertei com o Fluminense, ótimo, vem pra cá, não tem nada disso. E o Palmeiras fez o caminho inverso. O Palmeiras fez todas as consultas com o Zenit. E aí, o que o Zenit fez de movimento recentemente, tá? Entendia-se, evidentemente, que o Palmeiras e o Zenit não entrariam em acordo, ou o Fluminense, porque o Zenit não queria vender o Nino. Só que, nos últimos dias, o Zenit comprou o capitão da seleção da Rússia, zagueiro, Igor Divev, que era do CSKA. Então, se você contrata o capitão da seleção da Rússia para a zaga, é porque, obviamente, um dos zagueiros pode ter a chance de sair. E o Nino tem essa chance. Porque o Nino tem um problema particular,
em que ele gostaria de voltar ao Brasil para ter esse acompanhamento do programa dele, do problema dele. Então, essa indicação da compra do zagueiro, dessa negociação e da retomada da conversa com o Palmeiras pode ter a ver também, óbvio, com esse desejo do jogador, com a compra, obviamente, do zagueiro da seleção da Rússia, né, do Divev, que era do CSKA, e agora com esse martelo do John para ser batido. Porque a partir do momento que bateu o martelo do John, é óbvio que o Palmeiras vai virar para o Zenit e falar assim, é o seguinte, não precisa nem pagar. Vocês são obrigados a pagar, mas não precisa, eu tô abrindo mão. Facinca, de 0 a 10, então, chance do Nino vir pro Palmeiras hoje? Então, no Palmeiras, não é esse Nino. Não tem nada a ver. Não é? Tem nada a ver. Não. Esse é zero, esse aí é zero. De gracinha, né? Tá cheio de graça. Sexta-feira, tá indo pra Cubatão passar férias. Esse Nino não, é outro. Ele é o do Zenit. É um pouquinho melhor que esse, né? Esse Esse aí é fantástico na profissão dele. Esse aí na profissão dele é muito bom, mas como jogador de futebol, acho que ele é nota zero. Agora, o Nino de verdade, tira daí da tela. Mas você viu que pegou com o Nino, né, o Facim? E aí o que aconteceu? Alemão, a chance... no Palmeiras hoje, eles estão bastante confiantes. Bastante então. confiantes. De 7,5 a 8. Mas aconteceu outra coisa. Mas é aquela coisa, a história do Claudinho tava... não me Se fala. você me perguntasse a chance na época, era 9,9. Me fala nisso. E o Palmeiras tomou um chapéu no 0,1. Mas eu acho que a venda do John, ela vai... Casar? Vai ajudar bastante nessa Claro, negociação. porque só... Talvez o que falta ali pra engatar... Porque é só se você tiver um cérebro de chorume pra você não virar pro Zenit De chorume. e vai comprar o John e falar assim, cara, não exerce os 20%. Não, Entendeu? e aconteceu uma outra coisa, né, que mudou-se tudo ontem, porque os tempos mudaram, né? Antigamente, como é que você sabia das notícias que aconteciam? Não tinha rede social, não tinha nada. Abria a janela, tem as duas mulheres na janela. Ô, fulana, você viu a filha da Carminha? Tava saindo com o dono, com o filho do Carlos Açougue. Continua Agora tendo tá bem. no mercado. Essa menina tá dadeira pra todo mundo. Era assim que você sabia. Hoje... Pô, a dona Alfreda aí tá que tá, hein? Hoje é rede social. E o Nino passou a seguir em redes sociais a Leila Pereira. Sério. E aí, quando o Nino passa a seguir a Leila Pereira... Aí virou notícia. Virou notícia. Nossa, as redes sociais palmeirenses desesperadas, porque o Nino... Mas você sabe uma coisa? Então, o senhor tá querendo tirar um sarro, mas eu vou falar uma coisa pra você. Não tô tirando sarro. O ano passado, na novela do Andréas Pereira, lembra? Todo dia vem, não vai. Aí vem, não vai. Aí vai, agora certo, tal, mas o fulano não Aí quer. descartou, teve uma hora que descartou. Não, aí descartou. Bem lembrado. Aí os valores assustam. Aí agora não tem... Aí é o mesmo papo, não tem proposta no papel. Acerta que o jogador não tem proposta. Tal. Até que o Andréas Pereira passa a seguir a dona Leila. E dali pra frente houve um desenrolar da história. Né? Direto. Então assim, eu não acredito que um jogador vá seguir a presidente de um clube aleatoriamente. Porque ela foi chefe da delegação do Palmeiras. Não, tem São coisa. indícios. Tem coisa. Entendeu? Ele, obviamente, ele segue o Veiga, segue o Paulinho. Não, o que eu entendo, assim, quando se fala que não tem no papel, né? Você tá conversando, mas não tá no papel, foi o caso do Claudinho. O Palmeiras tinha se acertado com o Claudinho. Mas aí fica aquela encebalândia, porque a Barra Funda devia chamar encebalândia. Ou que clube para embaçar, encebar em negociações é o Palmeiras. Aí começa sempre a aparecer um pelo. E aí fica difícil. O negócio pega, não rende. Entendeu? O negócio não anda. O Claudinho foram 3 vezes, o Jorginho foram 2. Então, quando se fala, olha, e realmente a informação do Facincani é perfeitíssima, é essa mesmo. Tá? A negociação do Nino com o Palmeiras andou demais nas últimas horas. Mas eu entendo também, assim, quando fala, olha, falta o papel. O que é o papel? Não é você mandar um fax lá para a Rússia, né? Eu acho que talvez agora. Então, eu acho que o que estão esperando agora, de fato, e não haveria uma necessidade, é o seguinte: é você fazer a proposta de 12 milhões, então, ou 11, entra no meio termo ali com o Zenit, se é que vai haver um meio termo. E depois que concretizar o John,
vai descontar do valor. É, porque burocraticamente é difícil. Tudo que você envolve dólar, envolve euro, tem a questão comercial, envolve isso. Claro, Então tem um processo muito burocrático muito complicado. Não é você falar assim, fechou, tal, manda o dólar pra cá. Não funciona assim, né? Você tem que fechar. Tem clube que aceita a cotação daquele dia, tem clube que aceita a cotação variável. E o Nino é melhor que o Fux, que o Murilo. O Murilo? O Murilo, se você quiser levar pro Morumbi, fica à vontade. Para. O Murilo contratou o Dória. Não tem problema. Olha, vamos falar que o Dória hoje é melhor que o Murilo, hein? Quantos anos tem o Nino? 29. O Murilo já é um pouco mais, né? O Murilo deve ter uns 32. Não, o Murilo é similar também, não é muito mais velho, O não. Palmeiras já foi, mas tá numa queda Mas livre. ele teve uma boa passagem Mas como caiu? Murilo 28. Então, Caiu muito. os zagueiros do Palmeiras, acho que desse ano Quando chegou o viveram de Mikael, fases, acharam que, né? nossa. Não, Desde Mikael, o primeiro O Palmeiras momento eu falei, já não abriu é possível. negociação para renovar com o Gomes, né? Gustavo Gomes. É aí que tá. Eu acho isso perigoso. Eu também, exatamente o que eu ia falar. Eu acho que assim. Já tem contrato até 27, já Isso. não é mais o mesmo. Isso. Segura, né? É um grande capitão, é um grande cara importante, mas você vê que em jogos recentemente, quando precisou do Gustavo Gomes mesmo, ele fez menos partidas nível Gustavo Gomes do que se esperava. Tenho medo, porque eu acho que o Também Gustavo Gomes, ele já atingiu um nível de virar uma entidade da história do Palmeiras. É isso. Concordo. Ele já é, pra mim, do mesmo nível de Luiz Pereira, de Antônio Carlos, Concordo. de, sabe, jogadores assim. Faz homenagem pra ele, Valdemar tudo bem. Fiume. É isso aí. 2 anos ainda? Ele tem Assim, contrato? o Gomes, daqui a 20, 30 anos, quando nós vamos falar da história do Palmeiras, do jeito que a gente fala hoje, Vai do ser que o maior. do que já aconteceu, daqui a 20 anos nós vamos olhar a história do Palmeiras. Puta, e o Gustavo? Ah, não, o Gustavo Gomes é esse aí. Porque, Concordo por com exemplo, hoje, pra minha geração, pra aqueles que viram os times do Palmeiras do começo da década de 80 pra cá, eu já coloco o Gustavo Gomes na minha seleção do Palmeiras de todos os tempos. E dessa atual geração vencedora do Palmeiras, que é a geração mais vencedora da história do Palmeiras em termos de títulos, é o único jogador que eu coloco na minha seleção. Porque seleção a gente se baseia em individualidade, né? Quem foi o melhor? Qual o melhor goleiro? O melhor lateral direito? Então, assim, dessa atual geração de 2015 pra cá, são 10 anos completos, eu só coloco o Gustavo Gomes. Ah, mas você não coloca o Dudu? Gostaria, mas coloca o Edmundo antes. Ah, mas você não coloca o... Vai, quem? O meu ataque é Dudu, Evair e Edmundo. Tá, beleza. O Dudu acho que é um cara que não é absurdo você colocar. Não, claro que não. Porque eu não coloco 3 atacantes. Eu coloco 3 dois, atacantes, você que eu coloca coloco o dois, Alex e Rivaldo no Alex meio. e Rivaldo, sim. Né? E boto César Sampaio e Mazinho. Então, já de frente pra trás eu coloco o Arce e não o Cafu, porque eu tô falando de Palmeiras Cafu e não foi de pouco seleção tempo, brasileira. Eu tô falando de Palmeiras, então pra mim é Arce, Gustavo Gomes, Luiz Pereira, que eu vi jogar ainda, e Roberto Carlos. É o time que eu coloco. E o Marcos no gol. Essa coisa de você ficar... Rovilson não entra na seleção. Quem? O Rovilson. Tá na reserva imediata do Roberto Carlos. Essa questão de você ficar renovando o contrato, prorrogando por homenagem, por serviços prestados, é sempre muito perigosa. Aliás, o próprio Marcão, goleiro, falou sobre isso. Sobre a última renovação de contrato por 2 anos, que ele praticamente não joga. Mas chama a atenção que o Palmeiras, nos últimos anos, não vinha fazendo isso, né? Ele vinha realmente assim, obrigado pelos serviços prestados, mas se eu acho que você não vai mais render, eu não vou renovar contrato. Ao contrário, Lelê. Então, Só com os amiguinhos. aí que o tem. próprio Everton. Você tem personagens a serem escolhidos. Daverson. Depende do personagem. Depende de quem, se é amiguinho, se não é... Se o personagem é um cara que questiona. tem personalidade, se o personagem é um cara que fala um pouco mais, se o cara contesta, se o cara pede pra jogar, aí, meu irmão, queima da linha. Se torna em coletiva, desculpa, em entrevista mais forte ou mais... O cara é sincero. Exatamente. E essa aqui, Facinca, a Fluminense parece que não entrou, né, na negociação, mas tem uma cláusula no contrato do Arias lá na Inglaterra de que se ele receber uma proposta, o Fluminense ele é avisado e aí ele pode O Nino também, viu? É a mesma Também? cláusula. Sim. E aí o Fluminense pode exercer essa cláusula de preferência Então, aí. o que aconteceu na história do Nino é que o Zenit ficou pé da vida com o Fluminense. Isso que eu sei. Por que a conversa com o Palmeiras adianta? Porque o Zenit não quer negociar com o Fluminense. O que o Fluminense coloca de que, vou no meio do ano, vou trazer o Nino, que eu quero, é talvez esperar que melhe a situação com o Palmeiras, e aí o Zenit se encha do Nino e no meio do ano vende o cara. Só que tem um problema. No meio do ano, o Campeonato Russo, ele tá
a plenos pulmões. Assim como o nosso. O calendário da Rússia é alinhado ao brasileiro. Não sabia. Pra quem não sabe, o campeonato russo começa no primeiro semestre e termina no segundo. Não é? Ele não está alinhado ao calendário europeu. Tanto é que o Krasnodar, que é o atual campeão, foi campeão em dezembro. Eu acho que tá jogando eles pra param torcida. no mês, fim de ano, por causa do inverno, né? Que o inverno lá é sim, rigoroso. sim. O Né? Fluminense está jogando pra torcida. Então, não faz o menor sentido trazer de volta o Arias. Ué, por que não? Porque tem um negócio, é mais ou menos o que a Lei explicou quando saiu o Danilo. E o Palmeiras reclamaram muito que o Palmeiras não foi atrás do Danilo de novo. Então ela falou, olha, eu fiz um negócio pro Palmeiras receber, acho que há 3 anos, se não me engano. Receber em 3 anos o Danilo. Então você coloca naquela que você tem para arrecadar aqueles valores juntos. Quando você faz um negócio desse nível de valor, que você praticamente zera a negociação que você fez, parcelada lá na frente, você não só está pagando isso daí, mas você está matando um dinheiro que você estava contando que você ia entrar lá na frente. Então, o que eu acho que nas redes sociais, tem um pessoal no TikTok, aquele pessoal que é torcedor Fluminense, os caras estão muito bravos com a negociação do Nino com o Palmeiras, o interesse, do Nino com do Palmeiras, do Arias com o Palmeiras, e estão exigindo que o Fluminense, principalmente o novo presidente, tome uma atitude. Só que, em termos financeiros, não faz o menor sentido o Fluminense pegar os dois de volta. O negócio que ele fez muito bom na saída dos dois. São 2 jogadores. O Nino, no caso, sai 1 ano e meio mais velho, praticamente, quase 2 anos mais velho. Né? O Arias voltaria praticamente de imediato. A questão do Arias é que o Fluminense já recebeu a supervalorização que ele queria na negociação. E assim, vai chegar para empatar um negócio que há 6 meses ele recebeu. E o dinheiro que ele estava contando que ainda tem para receber, ele tem que botar em algum lugar. Então, a história do Arias, ela tem uma vírgula, que é a seguinte. O Fluminense tem um bônus de 5 milhões a receber na negociação. São as metas que não vão ser cumpridas. Primeiro porque o Wolverhampton vai ser rebaixado. Então, já não tem meta para bater, tá? O Wolverhampton, ele quer empatar o que ele pagou de largada. Paguei 17? Pô, 17. Tá tudo certo e me livro dessas metas. O problema é que o Fluminense quer receber as metas. Ele quer receber os 5 milhões. Ele fez uma negociação de, em tese, 22. Ele recebeu 17 de entrada, mas eu tô esperando os 22. E aí o que pode acontecer? Se o cara de imediato volta pro Brasil, e supondo, chega aqui no Palmeiras e começa a gol, assistência e tal, o cara bate meta. Só que, pera um pouquinho, como é que em 6 meses de diferença o cara foi pra lá, não bateu meta nenhuma e aqui ele começa a bater a meta, então eu tô tomando na tarraqueta que eu não recebi os 5 milhões? Então o que pode acontecer, que eu entendo e que eu tentaria fazer, se eu fosse Palmeiras, é ver como que funciona burocraticamente essa cláusula, se de fato é uma cláusula que ela, se for acionada na FIFA, vai gerar algum problema jurídico, ou se não vai ser, porque tem a cláusula de opção de compra. Essa sim, a FIFA determina que o time até tal dia tenha preferência de compra e acabou. Você pode chegar com 20 milhões a mais que o cara não pode ter o seu dinheiro depositado na conta até a tal data. Deixa que o jogador queira também. Você não pode obrigar... A da opção de compra é o seguinte. A história do Palmeiras com o Bernabé. O Inter tinha a opção de compra do Bernabé até 31 de dezembro de 2024. Aí o Palmeiras faz a proposta ao Celtic. Falou, ó, o Inter tá fixado em 4,5, 5, eu tenho 6. Mesmo preço do Jefté. O que o Palmeiras pagou no postante de Jefté, tinha oferecido no Bernabé, só que pro Celtic, que era o dono na época do direito econômico do jogador. Coincidentemente, rival do Rangers, né? Então ele olhou para um time, olhou, tem lá atrás, então já fica aqui na Escócia mesmo, traz essa garrafa daqui. Mesmo, Enfim. Só que o Celtic falou, Palmeiras, eu não posso, mesmo que a sua proposta seja superior, ter o seu dinheiro depositado até o dia 31. O Inter, se ele chegar com o valor, que é menor, ele vai, porque eu assinou o contrato. E aí o Inter vende o menino lá, o Gabriel, né? Lá pro futebol da Arábia. E
E aí ele pega o valor e a carta de garantia para dar na mão do Celtic, que o Palmeiras ficou a ver navios e não contratou o Bernabé naquela ocasião. Não, mas tudo bem, mas o Bernabé também quis. Porque tem uma decisão da Justiça que se o jogador quer que o Palmeiras está se pegando em relação ao Ares. Então, Se o jogador não quiser, você não pode obrigar o cara. Não, sim. Então, assim, o Palmeiras a informação que você tem é a mesma que eu tenho. O Arias estaria dito pro Palmeiras, eu jogo no Palmeiras, ok? Então o Palmeiras está contando que mesmo com a cláusula de a vontade do jogador. Mas aí ele tem que entrar no meio. Isso, Não, mas tem que entrar no meio. E o Palmeiras também com o Fluminense. E sentar com o Fluminense e falar o seguinte, essa cláusula tem algum tipo, tem algum imbróglio financeiro? O que seria isso? Vai ter que ir na FIFA depois pagar uma compensação? Porque se não tem compensação, se é só uma cláusula que não vai gerar um problema futuro, acerta com o cara e depois se mais vira. uma cláusula padrão essa aí. Porque o Fluminense pode falar assim, eu pago. Aí o Arias fala assim, Não, tudo bem. Beleza, mas eu não vou. Eu não quero jogar no Fluminense, eu quero jogar no Palmeiras. A leitura da Justiça, que essa cláusula ela não pode ser escravagista. Sim, é. Então, A escravagista é essa cláusula é eterna, por isso que eu... Não. Tipo assim, o fato do Fluminense ter o dinheiro para pagar o Arias, tá? Pra ele, não dá o direito ao Não, a palavra final é sempre do atleta. Isso. A palavra final, lógico que é sempre do atleta. E o Palmeiras está contando com isso, você sabe disso. Eu sei, é por isso que eu estou explicando aqui que é um assunto delicado, porque vamos supor que o Arias fale assim, olha, quem pagar pro Wolverhampton eu jogo. Aí complica. Aí já mudou a história. Aí a cláusula vai entrar. Aí a cláusula entra. A cláusula entra. Só que aí é o que eu tô falando, onde o Palmeiras poderia chegar no Fluminense e negociar parte desses 5 milhões. Falou, eu sei que vocês têm 5 milhões a receber, tal, eu vou dar uma compensação aqui, 2 milhões aqui pra cá, ou te empresto algum jogador, não sei como é que isso pode acontecer, aí não é comigo, tem muita gente que ganha muito pra pagar essa porcaria aí. Eu acho que aconteceu uma situação parecida com o Caio Jorge, quando venderam ele pro Cruzeiro agora. Né, a Juventus vendeu pro Cruzeiro, o Santos tinha uma cláusula de preferência e parece que não foi... Exercida. E tanto que o Santos acho que entrou na FIFA. Eu vou até procurar aqui pra ver Lelê, como que tá essa situação. Porque enquanto o Arias e Nino não acertam, parece que tem pacotão de reforços chegando aí no Palmeiras, hein? Pacotão de reforços? Olha lá. Olha os reforços do Palmeiras que chegaram. É o Dorival Júnior. Jogadores caros, hein? Ficou legal essa foto, hein? Tirando que eu não tenho tatuagem... Tirando esse Cadê? trio, Onde tá? Aí no braço. Aí. Que arte legal, hein? Legal, é do JP, hein? Lembrando que o JP, nosso editor de vídeo... Mas aí é o meu reforço. Aí sim. Aí chega e resolve tudo. Aí é pé na porta do vestiário. É com nós. É um alter ego isso aí. Essa é a melhor de todas. É a minha versão sem mundial. Aí também. Chegou o nosso 9 também. Chegou o nosso 9. Olha só que beleza, hein? Ficou bem na fita. Vocês estão fortes nesses negócios. O Facincano aí já é... A galera tá... Mas eu gostei. Mas esse aí eu gostei. Quer o Facincani, não tem? Sozinha? Tem o Facincani de Coringão. E esse puxa-saco não fizeram agora alemão do Palmeirense? Eles não fizeram o Facincani de Corinthians. Não Será? Acho que não. Não fizeram. Não iam fazer isso com meu amigo teriam coragem de fazer isso. Não teriam coragem. Bom, não teriam coragem. Seria muita sacanagem Coloca colocar... aí, produção. o Facincani de Corinthians. Eu gostei. Estão com medinho. Foi do novo zagueiro. Caramba, fizeram! Acertou o Corinthians também, Facincano? Nossa, Facincani. Que é Dá alergia isso? ver isso. Eu acho que a tia, a mãe, a irmã de quem fez essa montagem estão trabalhando bastante. Principalmente no final. Você se imagina assim, Facincani? Cara, eu prefiro me É o imaginar sonho dele. No caixão. Mas, ô, Facincá, você nunca participou do... Você nunca participou das peladas esse final de ano do Corinthians? Você tinha que vestir a camisa. Você não vestia? Colete. Era colete? Eu jogava de colete. Não vestia Colete com distintivo? Não, colete só com a Nike.